Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do 17º domingo do tempo comum nos traz presente uma palavra dentre tantas, mas a palavra sabedoria. Na primeira leitura, nós vimos que Salomão assume o reinado. Ele dá continuidade ao reinado de seu pai Davi e ele conduziu aquele povo e fez um bom governo, construiu grandes obras, inclusive o templo de Salomão. Mas a leitura nos mostra que Salomão conseguiu fazer tudo isso porque ele soube colocar-se diante de Deus. Aqui a leitura diz que num sonho ele teve o diálogo e ele não pediu para Deus riquezas, poder, tantas outras coisas, mas ele pediu a sabedoria para bem governar aquele povo. E através dessa sabedoria, ele fez as escolhas certas e contou com a presença de Deus. Então, se nós queremos tirar uma mensagem dessa leitura, podemos dizer que todas aquelas pessoas que detêm a autoridade em nossos tempos devem seguir o exemplo de Salomão, ou seja, não pensar em si mesmo, mas pensar no coletivo. Saber, ter a certeza de que esse dom da autoridade foi dado por Deus e ele deve ser usado em prol do próximo. Sabedoria também na segunda leitura, quando São Paulo escreve na sua carta que nós somos chamados para a salvação. Somos chamados, porque quando nascemos, somos inseridos num contexto, num mundo cheio de pecado. E nos tornamos livres
para seguir o caminho do bem igual salvação ou caminho do mal igual perdição. E somente a sabedoria que vem de Deus nos dará essa graça de escolher o caminho da salvação, o caminho que nos leva a reconhecer que Deus ama toda a humanidade e Ele quer que todos se salvem. Por isso que o próprio Jesus anuncia o reino de Deus. No Evangelho, nós vimos que Jesus novamente, a exemplo dos domingos anteriores, nos fala em parábolas para falar do reino de Deus. O comentário inicial dizia que o reino de Deus é o próprio Jesus, ou seja, todos os seus ensinamentos. Um mundo onde reina a justiça, a paz, a unidade, a caridade e a compreensão entre as pessoas. E ele afirma que esse reino de Deus é tão importante e faz algumas parábolas. Primeiramente, ele nos fala da parábola do homem que encontra um tesouro e ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo onde está o tesouro. Depois encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Claro que aqui não é no sentido da pessoa ficar mais rica, ficar com mais bens, mas no sentido de desfazer-se. Quando nós vendemos alguma coisa que possuímos, nós estamos nos desfazendo daquilo. Então aqui o Evangelho nos ensina que o vender significa desfazer-se do egoísmo, do ódio, da ganância, tantas coisas que nos impedem de alcançar esse reino. Depois Jesus fala também da rede lançada, aonde ela pega todo tipo de peixes e ali também depois eles serão escolhidos, porque ele sabe que o bem e o mal está presente no nosso meio. Os bons estão juntos com os maus e Deus tem essa paciência para que esses maus tenham a sabedoria de converter-se e voltar para junto dele e assim alcançar esse reino de Deus prometido por Jesus. Então que esta liturgia nos ajude também a cada um de nós escolhermos o melhor caminho, que é o caminho que a palavra de Deus nos ensina.